Olá, sexto ano, chegamos à nossa correção da página, né, das nossas atividades passadas em aula, nas últimas aulas, né? Então vamos à página 311. A página 311, ela tem um texto, né, que esse textinho está aparecendo aqui para vocês, e logo embaixo ela já tem as questões A, B e C, né? Então eu vou fazer a leitura do texto, caso vocês não estejam compreendendo, porque a Idade Média é um assunto realmente complexo, né? É um assunto difícil de compreender, né? Tem uma complexidade muito grande. Vamos lá. A Igreja Católica assumiu muitos poderes na Idade Média. Leia o texto a seguir sobre este assunto e depois responda as questões. Então, vamos à leitura do texto. Nascida nos quadros do Império Romano, a Igreja ia aos poucos preenchendo os vazios deixados por ele até, em fins do século IV, identificar-se como Estado, quando o cristianismo foi reconhecido como religião oficial. A Igreja passava a ser a herdeira natural do Império Romano, mas para tanto ela precisava ter sua própria hierarquia, realizando e supervisionando os ofícios religiosos, orientando quanto às questões de dogma, executando obras sociais, combatendo o paganismo. A concentração de todas essas atividades nas mãos de apenas alguns cristãos era aceita com naturalidade pelo conjunto dos fiéis, já que tal poder lhes fora atribuído pela própria divindade. Segundo o texto bíblico, Cristo dera aos apóstolos autoridade para expelir demônios, curar doenças e de infundir sua doutrina. Os apóstolos, por sua vez, transmitiram esse poder aos bispos, isto é, aos anciãos da comunidade, que fizeram o mesmo com seus auxiliares. Logo, o clero se formava pela transferência de certo poder extra-humano por parte de quem possuía, para indivíduos que desde então passavam a integrar a mesma comunidade sagrada. Então, vamos tentar entender o texto. O que é clero, né? O que significa essa questão aqui do paganismo, né? E por que a Igreja Católica ela é tão forte, né? Fica tão forte durante a Idade Média. Quando o texto diz nascida nos quadros do Império Romano, está dizendo que ela nasceu ali, né? Dentro do Império Romano vai começar a surgir a Igreja, né? Católica. E aí o Império Romano era um império, um povo, né, politeísta, que adorava vários deuses. A Igreja Católica, ela surge dentro de um outro contexto, com um Deus só, mono, né? E o que vai acontecer? Vai haver um choque aqui de religiosidade. Como os cristãos estão cada vez mais numerosos, populosos, né? Os romanos, com medo de que haja mais, né, atrito, mais brigas por conta de religião e terras também, essa é uma outra questão, o Império Romano, lá no finalzinho, um dos imperadores que nós já estudamos, ele vai oficializar a religião cristã como a religião oficial do Império, tá bom? Império Romano. Então, o Império Romano passa a ser um império cristão. Então, a Igreja Católica tem carta branca dentro do Império Romano. Mas o Império Romano está no fim, está ruim, está caindo, nós já vimos isso aí no vídeo anterior. O que acontece? A Igreja precisava ter uma própria hierarquia. O que é hierarquia? É algo que vem de cima para baixo. Então, dentro ali da Idade Média, nós temos uma piramidezinha bem famosinha que eu trabalho aqui com vocês, que mostra lá servo, nobre, aqui ó, clero, nobreza, camponeses, ou servos que podem entrar aqui, né? Então, o clero, ele vai entrar aqui, no topo. Geralmente a gente bota o nobre primeiro, o clero depois. Por que a gente coloca o clero? Por que eu sempre ponho o clero aqui? Porque esse clero vai se dividir, entendeu? Ele vai se dividir em alto clero, baixo clero. E é aqui que o texto chega e nos explica, né? Ele nos fala, né, esse texto está nos contando que a igreja passou a ter uma hierarquia. Então, ela tem um alto clero e um baixo clero. E dentro desse alto clero, desse baixo clero, tem alguns ministros, alguns monges, tudo dentro do que é o catolicismo que vocês conhecem hoje, vai sendo formado aqui. Aí,
mantendo a sua hierarquia, supervisionando os ofícios religiosos, né? Orientando quanto às questões de dogma. Nós vamos falar um pouquinho sobre os dogmas mais para frente, né? Trabalhando ali nas obras sociais, executando a trabalhar, combatendo o paganismo. O que é paganismo? É tudo aquilo que não é cristão. Se você é de um outro povo, ou você está dentro do contexto da Idade Média, fazendo adoração para outros deuses, isso era considerado ser pagão. Você não era um cristão, você ia para o inferno. Era essa a ideia, tá? Então, isso aqui é a Idade Média. A Idade Média tinha essa mentalidade. E aí, todas essas atividades concentradas nas mãos de apenas um cristão era aceita com naturalidade pelo conjunto dos fiéis. Que conjunto? Alto clero, baixo clero, divisão ali entre eles, né? Os monges, dentre tantos. E aí a igreja foi sendo, crescendo, e o poder dela era atribuído pelo próprio Deus. Própria divindade quer dizer o próprio Deus. Aí eles vão usar textos bíblicos na Idade Média. A Bíblia é muito estudada na Idade Média, tá? Ela é traduzida. Depois, mais para frente, vai ter uma nova tradução. Vocês vão ver que ela passa por por várias fases. E aí logo o clero se formava. Então, o clero, que é aquela parte ali que tem os padres, os bispos, o papa, começa a se formar, né? E aí nós vamos ter, como eu falei, alto, baixo, clero e todas as divisões possíveis. Agora vamos às perguntas, né? Vocês querem saber as respostas. Questão A. O que o autor diz ao afirmar que a igreja preencheu os vazios deixados pelo Império Romano? Com o fim do Império Romano do Ocidente, ocorreu uma fragmentação do poder político na Europa. A igreja, naquela época, acabou por representar uma unidade política, entendeu? Então, o texto está falando que a igreja ela vem para preencher o vazio que o Império Romano deixou, tá? E vai se tornar um grande Estado também, uma instituição política, não só religiosa. Com quais ações a igreja se preocupava naquela época? Ela supervisionava os religiosos, né? Dava uma orientação às questões relacionadas aos dogmas, executava obras sociais e combatia o paganismo, entre outras coisas. De acordo com o texto, de onde vinha o poder dos clérigos, né, dos padres e dos bispos? Esse poder teria sido concedido de forma divina, primeiramente aos apóstolos e depois aos bispos e padres. Então, isso aqui é hierarquia, ó. Vem Deus em primeiro lugar, apóstolos, bispos e padres. Então, essa é a nossa resposta da página 311. Agora, nós vamos para 312. Na 312, vocês têm uma iluminura no cantinho do livro de vocês. E aí está assim, observe a imagem e responda. Observe essa iluminura e responda. Essa iluminura representa a rotação trienal de culturas na Idade Média. Explique como ela funcionava. Na rotação trienal, os terrenos eram divididos em 3 partes, sendo 2 cultiváveis e uma de repouso. Tá? Nós estamos falando sobre isso. Se tiver dúvida, pergunta. Na iluminura, há um homem utilizando um tipo de arado aqui, ó, durante o período medieval. Qual é o nome desse arado e qual a sua principal característica? O nome do arado é charrua e sua característica principal é uma lâmina de metal que serve para penetrar o solo mais profundamente. Até então era tudo madeira. Quando entra o ferro fica mais fácil aqui, tá? Na terra. C. Além da rotação trienal de culturas e do arado de metal, quais outras inovações na agricultura aconteceram na Idade Média? O cavalo passou a ser usado para puxar o arado, aumentando a agilidade da produção agrícola, e também ampliou-se o uso de moinhos. Moinhos eu já mostrei para vocês. É isso aqui, ó. Já falei isso aqui numa outra aula. Inovações tecnológicas, charrua, cangalha, rotação trienal de culturas, moinho de vento e de água. Então, isso é um moinho. Vamos para a questão C, D. Quais inovações, quais as principais consequências das inovações agrícolas no período medieval? Lá sobre o moinho, charrua, né? O cavalo arado, o arado puxado a cavalo, tudo isso é inovação, a cangalha. Então, quais as principais consequências das inovações agrícolas do período medieval? Essas inovações
tanto possibilitar o aumento da produção de alimentos, quanto promoveram melhorias na qualidade de vida da população na Idade Média. Então, a Idade Média agora está quase botando o pezinho na modernidade, tá bom? A questão 3, ela está perguntando assim, na mesma página 302, o que foram as cruzadas e quais eram seus objetivos? Então, eu comecei a resposta de trás para frente. Quais eram os objetivos, né? Elas foram criadas com o objetivo de reconquistar Jerusalém, conhecida como Terra Santa, que havia sido ocupada pelos muçulmanos. Porém, havia também motivações econômicas, principalmente no estabelecimento de rotas comerciais. Mas o que realmente foram os cruzados? Elas foram expedições militares, né, que ocorreram ali na Baixa Idade Média, vocês podem responder assim. E quais eram os seus objetivos? Já dentro dos objetivos eu falo um pouco o que ela foi, né? Questão 4. Quais foram as consequências das cruzadas? As cruzadas permitiram o aumento da circulação de pessoas na Europa, além do aumento das atividades comerciais. Nós tivemos uma aula aí em que eu mostro no mapa a divisão do Império Romano, do Ocidente, do Oriente, e depois, no outro mapa, eu vou mostrar para vocês, né, para fazer uma revisão com vocês dentro do que foram as cruzadas. E aí vocês vão entender, né, um pouquinho melhor essa questão das cruzadas. Em breve nós teremos um vídeo de revisão de conteúdo, ok? A página 317 tem a questão 4, onde está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa sobre as iluminuras produzidas ali no período medieval. O que é iluminura, gente? Eu vou dar um zoom grandão aqui. Vamos apostar só essa imagem, depois eu volto para o lugar, né? Iluminuras são esses desenhos aqui, essas imagens. E aí no livrinho de vocês está falando, né? Tem até um nome ao lado delas, as riquíssimas horas do Duque de Berry, né? Dos irmãos Limburg, Iluminura em pergaminho século XV. Então, isso é uma iluminura, tá? Tem outras também, das riquíssimas, né, obras aí que eu acabei de falar para vocês. Agora, essa questão 4 aí, vocês, quem fez, já entregou, belezinha. Quem não fez, corre atrás que dá tempo ainda, tá? É um trabalho, né? É uma pesquisa. Vocês podem fazer no caderno, podem fazer no próprio Classroom aí no Word do Classroom e enviar para a plataforma, ok? Vamos agora para a nossa página 318. 318 e a 316 também, que foi passada na última aula. Então, vocês prestem atenção que nós teremos uma página que é livro, 318, a 316 eu pedi para que vocês lessem e fizessem a última questão no caderno. E aí eu vou fazer a correção dessas duas páginas com vocês no próximo vídeo agora, ok? Toca aí para o lado, para o próximo vídeo.